A inteligência humana remodelou nosso planeta por meio de projetos outrora descartados como sonhos impossíveis. Movemos montanhas, desviamos rios e, mais impressionante ainda, construímos estruturas colossais para unir o inalcançável. Essas maravilhas da engenharia desafiam a gravidade. Estendendo-se por oceanos vastos e vales profundos em escalas que confundem a mente. Na jornada de hoje, exploraremos 21 das pontes mais incríveis da Terra, estruturas tão ousadas que farão você questionar os próprios limites da física. Antes de mergulharmos nesses gigantes de tirar o fôlego, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para nunca perder nossos mergulhos profundos nas maravilhas mais incríveis do mundo. Junte-se a nós enquanto atravessamos o limiar da inovação moderna. Jiaozhou Bay Bridge. Se você quer ver o poder impressionante da construção em escala industrial, não procure além da ponte da Baía de Jiaozhou, na China. Contendo cerca de 450 mil toneladas de aço, o suficiente para construir 65 torres Eiffel e milhões de metros cúbicos de concreto, este monstro de 26 milhas de comprimento é um titã do Mar Amarelo. Inaugurada em 2011 após apenas 4 anos de construção intensa, a ponte foi projetada para resistir às condições marítimas mais severas imagináveis, incluindo tufões, camadas de gelo congelantes e atividade sísmica. A ponte apresenta um design exclusivo em forma de T que conecta a cidade de Qingdao ao centro industrial de Huangdao e a ilha de Hongdao, reduzindo o tempo de viagem quase pela metade. Milhares de pilares de concreto armado foram ancorados profundamente no leito marinho, usando equipamentos especializados projetados para resistir aos efeitos corrosivos da água de alta salinidade. A logística do projeto foi inacreditável, exigindo uma força de trabalho de mais de 10 mil pessoas trabalhando simultaneamente em várias frentes para garantir que os vãos se encontrassem com precisão milimétrica. Além de seu papel funcional no alívio do congestionamento do tráfego, a ponte da Baía de Jiaozhou serve como um símbolo potente da rápida expansão da infraestrutura da China e de sua capacidade de executar megaprojetos a uma velocidade e escala que poucas outras nações conseguem igualar. Ao atravessá-la, você é atingido pela pura majestade industrial da estrutura, uma fita interminável de pedra cinza e aço que se curva graciosamente sobre as águas agitadas da baía, provando que nenhuma distância marítima é grande demais para a engenharia moderna superar.
Golden Gate Bridge. Surgindo através da névoa espessa e rodopiante da Baía de São Francisco, a Golden Gate Bridge é talvez a estrutura mais cinematográfica e reconhecível já construída. Inaugurada em 1937, foi um feito de engenharia que muitos especialistas da época afirmaram ser impossível devido aos ventos fortes, à névoa cegante e às poderosas correntes do Pacífico que surgem através do estreito a mais de 7 nós. A cor icônica laranja internacional da ponte foi originalmente planejada apenas como um primer, mas o arquiteto Irving Morrow percebeu que ela proporcionava o contraste perfeito contra a água azul e a névoa cinza, tornando-a mais fácil de ser vista pelos navios. Estendendo-se por 8.980 pés de comprimento total, suas duas torres Art Deco sobem 746 pés acima da água, ancoradas na rocha abaixo do leito marinho. Durante a construção, uma enorme rede de segurança foi suspensa sob o piso, salvando a vida de 19 homens que ficaram conhecidos como o Clube Halfway to Hell, a caminho do inferno. Os cabos arrebatadores da ponte formam uma curva catenária precisa, uma obra-prima matemática que equilibra perfeitamente as forças de tensão e gravidade. Mais do que apenas uma ligação de transporte entre São Francisco e o Condado de Marin, tornou-se um ícone cultural global, aparecendo em inúmeros filmes e servindo como um símbolo da engenhosidade americana, surgindo de uma paisagem costeira acidentada. Atravessar a Golden Gate é uma experiência sensorial. O vento frio soprando através dos cabos, o zumbido do tráfego sobre as juntas de aço e as vistas deslumbrantes do horizonte da cidade e do vasto Oceano Pacífico. Ela continua sendo um testemunho atemporal da ideia de que beleza e utilidade podem coexistir em uma escala monumental. Millau Viaduct. Erguendo-se acima do Vale do Tarn, envolto em neblina no sul da França, o viaduto de Millau é uma fusão deslumbrante de ciência estrutural e elegância arquitetônica que parece flutuar sem esforço pela paisagem. Se você colocasse a Torre Eiffel sob esta ponte, sua famosa ponta ainda não alcançaria o topo do pilone mais alto, que sobe a impressionantes 1.125 pés. Projetada pelo engenheiro visionário Michel Virlogex e pelo renomado arquiteto Norman Foster, esta maravilha estaiada foi construída para resolver os enormes congestionamentos de tráfego entre Paris e a costa mediterrânea. A construção, concluída em apenas 3 anos, foi uma aula mestre de precisão. A estrada de aço não foi içada para o lugar, mas sim lançada para fora de ambos os lados do vale usando pistões hidráulicos, encontrando-se no meio com uma margem de erro de menos de uma fração de polegada. Apoiada por 7 pilares esguios de concreto, a ponte minimiza a sua pegada ambiental na dramática paisagem calcária abaixo. Dirigir pelo viaduto de Millau parece pilotar uma aeronave, já que a estrada muitas vezes fica acima das nuvens, proporcionando aos viajantes uma vista panorâmica do interior da França que poucos outros lugares na Terra conseguem igualar. É uma estrutura que redefiniu a estética da infraestrutura moderna, provando que um projeto industrial massivo pode ser tão delicado e belo quanto uma obra de arte. Para aqueles que visitam as áreas de observação dedicadas nas proximidades, a visão dos pilones brancos cortando o nascer do sol é um lembrete de como a ambição humana pode criar um monumento que complementa, em vez de colidir com a majestade da natureza.
Zhangjiajie Glass Bridge. Se você já se perguntou como é caminhar no ar, a ponte de vidro de Zhangjiajie, na província chinesa de Hunan, oferece uma resposta assustadoramente clara. Estendendo-se por 1.410 pés através do vasto Grand Canyon do Parque Nacional de Zhangjiajie, a paisagem que inspirou as montanhas flutuantes no filme Avatar, esta ponte não é para os fracos de coração. O convés é composto por 99 painéis gigantes de vidro temperado de tripla camada, permitindo que você olhe diretamente através dos seus próprios pés para o chão do cânion a quase 1.000 pés abaixo. Projetada pelo arquiteto israelense Haim Dotan, a ponte foi construída para ser o mais invisível possível. Uma fina fita de transparência que não perturba a beleza pré-histórica dos penhascos de arenito de quartzo. Para provar a sua segurança a um público cético, as autoridades convidaram pessoas para esmagar os painéis de vidro com marretas e depois conduziram um SUV pesado sobre a superfície rachada, demonstrando que as camadas subjacentes permaneciam indestrutíveis. Ancorada nos penhascos íngremes, a ponte pode suportar até 800 pessoas de cada vez, embora a maioria dos visitantes se veja agarrada aos corrimãos de aço enquanto o peso psicológico da altura se instala. Além da emoção, a ponte transformou a economia regional, transformando um local geológico remoto num polo turístico global. A experiência de atravessá-la é uma mistura bizarra de admiração e medo, onde a beleza dos picos cobertos de névoa encontra a vanguarda da tecnologia do vidro, criando uma sobrecarga sensorial que faz você se sentir incrivelmente pequeno e imensamente poderoso ao mesmo tempo. Sidhu River Bridge. No coração da província de Hubei, a ponte do rio Sidhu representa um momento na história em que os engenheiros tiveram de ignorar as regras e inventar uma forma inteiramente nova de construir. Quando a construção desta enorme ponte suspensa começou, o cânion era tão profundo e os ventos tão imprevisíveis que os helicópteros não conseguiam levar os cabos-guia através da lacuna. Num ato de pura genialidade, a equipe de engenharia decidiu usar foguetes militares para disparar os primeiros fios de cabo através do abismo de 3.000 pés, ligando com sucesso os dois penhascos em questão de segundos. Inaugurada em 2009, a ponte transporta a via rápida G50 a uma altura de quase 1.600 pés acima do rio, uma altura tão grande que o Empire State Building caberia confortavelmente por baixo dela com espaço de sobra. A ponte está ancorada em penhascos íngremes de calcário que foram moldados por milhões de anos de erosão, exigindo que milhares de toneladas de concreto fossem bombeadas para a rocha para fixar as torres de suspensão. Sua treliça de aço vermelho brilhante destaca-se em contraste vívido com as florestas verdes luxuriantes do desfiladeiro, criando um marco visual impressionante que pode ser visto a quilômetros de distância. Para os viajantes, a ponte do rio Sidhu é um destaque de um dos trajetos rodoviários mais espetaculares do mundo, um lugar onde a estrada parece ser uma linha fina e elegante suspensa no céu aberto. É uma ponte nascida da necessidade e definida por uma solução movida a foguete, servindo como um lembrete de que, quando os métodos tradicionais falham, a criatividade humana sempre encontrará uma maneira de transpor a lacuna.
Huajiang Canyon Bridge. A última paragem na nossa jornada traz-nos ao futuro da engenharia, a ponte do desfiladeiro de Huajiang. Atualmente em construção na província chinesa de Guizhou, este projeto está destinado a quebrar todos os recordes anteriores e tornar-se a nova ponte mais alta da Terra após a conclusão. Espera-se que suba a quase 2.050 pés acima das águas Esmeralda do rio Beipa. Será a primeira ponte na história a quebrar a barreira dos 600 metros de altura. A ponte foi projetada como uma enorme fita de aço, estendendo-se por mais de 4.000 pés entre imponentes penhascos de calcário, atravessando uma paisagem tão dramática que se tornou um destino crescente para o ecoturismo extremo. Este projeto é o culminar de décadas de experiência na construção de pontes em montanhas, utilizando aço de ultra-alta resistência e tecnologia avançada de amortecimento de vento para garantir a estabilidade no ar rarefeito e turbulento da montanha. O terreno circundante, repleto de cristas íngremes e vales profundos cobertos de névoa, apresenta um pesadelo logístico para as cadeias de abastecimento. No entanto, a ponte está a subir a um ritmo impressionante. Uma vez terminada, não será apenas uma ligação de transporte crítica para o sudoeste da China, mas também um marco cênico dramático onde os visitantes poderão observar as nuvens a flutuar por baixo da estrada a partir de plataformas de observação especialmente projetadas. A ponte do desfiladeiro de Huajiang é uma afirmação do que ainda está por vir, um testemunho de que a nossa busca para ligar o mundo está longe de terminar. É a evolução máxima da ponte, uma estrutura que vai além da simples utilidade para se tornar uma interseção deslumbrante de geografia, ciência e o horizonte ilimitado da ambição humana. Deception Pass Bridge. Aninhada entre os penhascos escarpados das ilhas Whidbey e Fidalgo, no estado de Washington, a Deception Pass Bridge é um exemplo deslumbrante de como a infraestrutura pode se harmonizar com a beleza vulcânica bruta. Concluída em 1935, durante o auge da Grande Depressão, esta ponte em arco de aço de 2 vãos foi um projeto do Civilian Conservation Corps. Foi uma tarefa monumental para a época, pois os trabalhadores tiveram que lidar com as terríveis correntes de maré da passagem abaixo, que podem surgir a quase 10 nós, criando redemoinhos e águas brancas que tornavam a construção baseada em barcos quase impossível. Cada peça da estrutura de aço rebitada teve que ser moldada e ajustada à mão, com trabalhadores pendurados a centenas de metros acima da água agitada. A ponte sobe 180 pés acima da passagem, e seu design de arco de tímpano aberto foi escolhido especificamente para distribuir o peso da estrada nas paredes de rocha sólida do cânion. Apesar de ter quase um século de idade, a ponte continua sendo uma ligação de transporte vital e um dos pontos turísticos mais visitados no noroeste do Pacífico. O contraste entre o verde industrial enferrujado do aço e o esmeralda profundo das florestas de coníferas circundantes cria uma cena que parece pertencer a uma pintura clássica. É uma ponte construída com determinação e necessidade, nascida de uma era de dificuldades econômicas, mas que hoje permanece como um símbolo do artesanato americano. Ao atravessá-la hoje,
você ainda pode sentir a vibração das faixas estreitas e ouvir o rugido da água abaixo, um lembrete do espírito ousado necessário para transpor uma lacuna tão traiçoeira e bela. Chesapeake Bay Bridge. Existe uma ponte na América tão aterrorizante que deu origem a uma indústria local de motoristas profissionais pagos especificamente para conduzir viajantes ansiosos através de seu vão. Bem-vindo a Chesapeake Bay Bridge, em Maryland. Uma estrutura definida por sua altura impressionante e pela pura vulnerabilidade que se sente ao atravessá-la. Inauguradas originalmente em 1952, com um vão paralelo adicionado em 1973, estas estruturas gêmeas estendem-se por 3 milhas através da Bahia, ligando Anápolis à costa leste. A característica mais dramática é a subida a 186 pés, 56 metros acima da água, uma altura necessária para permitir que enormes navios de carga passem por baixo em direção ao porto de Baltimore. Para muitos motoristas, a combinação de faixas estreitas, guarda-reios baixos e a falta de acostamento cria uma sensação de vertigem intensificada pelos ventos fortes que frequentemente chicoteiam a Bahia. Os engenheiros utilizaram mais de 65 mil toneladas de aço e concreto armado para ancorar a ponte no fundo arenoso do estuário, projetando-a para balançar levemente para absorver a energia das tempestades atlânticas. Além do medo que inspira, a ponte foi um projeto econômico transformador, transformando uma jornada que antes levava horas de balsa em uma viagem de poucos minutos. Ela remodelou a geografia de Maryland, abrindo a costa leste ao turismo e ao rápido desenvolvimento. Atravessar a Chesapeake Bay Bridge é mais do que apenas um deslocamento. É um encontro com a escala bruta da infraestrutura marítima, onde a estrada sobe tão alto que parece que você está ascendendo as nuvens acima das rotas de navegação do Atlântico. Russky Bridge. Nos confins do extremo oriente da Rússia, onde o vento do Pacífico sopra com um frio letal, a ponte Russky ergue-se como uma fronteira ousada da engenharia moderna. Concluída em 2012 para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, esta ponte conecta o continente de Vladivostok à ilha Russky, transformando o que antes era um posto militar isolado em um centro global de educação. Ela detém o recorde mundial de maior vão de ponte estaiada, estendendo-se por incríveis 3.622 pés entre dois enormes pilones em forma de A. Essas torres sobem a mais de 1.000 pés no céu, tornando-se algumas das estruturas mais altas da Rússia. O verdadeiro desafio, no entanto, não era apenas a altura, mas o ambiente. A ponte foi construída para suportar temperaturas que despencam abaixo de negativo 40 graus Fahrenheit e velocidades de vento que podem chegar a 80 milhas por hora.
Os engenheiros tiveram que desenvolver um tipo especializado de concreto de alta resistência que pudesse curar em frio extremo sem rachar. Os 168 cabos de sustentação são revestidos por uma bainha protetora para evitar o acúmulo de gelo, o que poderia adicionar milhares de toneladas de peso perigoso à estrutura. À noite, a ponte é iluminada com as cores da bandeira russa, suas luzes brancas, azuis e vermelhas, refletindo nas águas geladas do Estreito do Bósforo Oriental. Para o povo de Vladivostok, a ponte é mais do que uma estrada. É um símbolo do pivô estratégico da nação em direção ao Pacífico. É um monumento rígido e belo à persistência humana, provando que mesmo nos cantos mais congelados e remotos da Terra, podemos construir gigantes que se recusam a curvar-se aos elementos. Akashi Kaikyu Bridge, conhecida como a Ponte Pérola. A ponte Akashi Kaikyu, no Japão, é o herói sísmico supremo do mundo da engenharia. Estendendo-se pelo Estreito de Akashi para ligar a cidade de Kobe à ilha Awaji, esta ponte ostenta um vão central de 6.532 pés, que foi o mais longo do mundo por mais de 2 décadas. O Japão é uma das regiões mais propensas a terremotos na Terra, e esta ponte foi projetada para suportar o impossível: ventos de 180 milhas por hora e terremotos de magnitude 8,5 na escala Richter. A resiliência da ponte foi colocada à prova definitiva em 1995, durante o grande terremoto de Hanshin. Na época, a ponte ainda estava em construção, e a força sísmica foi tão grande que as 2 torres maciças chegaram a afastar-se quase 1 metro uma da outra. Surpreendentemente, a estrutura permaneceu completamente intacta, e os engenheiros simplesmente ajustaram o projeto para levar em conta a nova distância. As 2 torres de aço da ponte sobem 980 pés acima do nível do mar, ancoradas por fundações inseridas profundamente num leito marinho que transporta mais de 1.000 embarcações por dia. Os cabos maciços são compostos por milhões de quilômetros de fio de aço de ultra alta resistência, o suficiente para circular a Terra 7 vezes. Além do seu triunfo científico, a Akashi Kaikyu oferece uma experiência turística sem igual. Os visitantes podem participar em visitas guiadas que os levam ao topo das torres para uma vista panorâmica do mar interior de Seto. É um destino onde a inovação encontra a beleza natural. Uma estrutura que prova que a engenharia humana pode prosperar mesmo face às forças geológicas mais violentas do planeta. – 1915 Çanakkale Bridge. A ponte de Çanakkale 1915, no noroeste da Turquia, é uma recordista que une não apenas 2 continentes, mas um século de história.
Inaugurada em 2022, ela detém atualmente o título de maior vão de ponte suspensa da Terra, com uma seção central que atinge surpreendentes 6.663 pés. Cada centímetro desta ponte está saturado de simbolismo. O comprimento do vão de 2.023 metros, 6.663 pés, homenageia o ano de 2023, o centenário da República da Turquia. Enquanto as torres pintadas de vermelho sobem a 318 metros para comemorar a data de uma vitória naval crucial na Primeira Guerra Mundial nos Dardanelos, atravessando o estreito histórico que separa a Europa e a Ásia, a ponte transformou uma viagem de balsa que muitas vezes levava mais de 1 hora e muito mais durante tempestades num trajeto de apenas 6 minutos. Construir tal gigante numa região conhecida por alta atividade sísmica e correntes poderosas exigiu a cravação de enormes caixões de aço profundamente no leito marinho para fornecer uma fundação estável. O comprimento total da estrutura ultrapassa 11.000 pés, criando uma ligação comercial vital que evita as ruas congestionadas de Istambul. Enquanto você dirige, as torres de aço vermelho brilham contra o céu do Egeu, emoldurando vistas deslumbrantes de olivais e colinas ondulantes. É um monumento nacional da ambição turca, uma estrutura que usa a vanguarda da ciência do século XXI para prestar homenagem aos sacrifícios do passado. Ergue-se como um portal entre mundos, uma conquista de tirar o fôlego que redefiniu os limites de quão longe um único vão de aço pode se estender sobre a água. Langkawi Sky Bridge, bem acima do antigo dócil da floresta tropical da ilha de Langkawi, na Malásia. A Langkawi Sky Bridge oferece uma experiência que desafia os seus sentidos e recompensa a sua coragem. Suspensa a quase 2.300 pés acima do nível do mar, esta ponte pedonal curva-se graciosamente em torno dos picos do Monte Matsingang, mas o que a torna verdadeiramente aterrorizante é a sua fragilidade estrutural. Todo o convés de 410 pés de comprimento está suspenso num único e solitário pilone de aço que sobe 270 pés no ar, mantido no lugar por apenas 8 cabos maciços. Como o terreno da montanha era íngreme e remoto demais para guindastes tradicionais, toda a ponte foi transportada em seções por helicópteros e montada peça por peça no ar. O design curvo exclusivo da ponte não é meramente estético. Ele permite que os visitantes experimentem perspectivas variáveis do Mar de Andamão e das distantes ilhas tailandesas enquanto caminham, criando a sensação de andar pelo céu. No centro da passarela, painéis de vidro no chão revelam a queda vertiginosa para o solo da selva abaixo, provocando uma descarga de adrenalina até nos viajantes mais experientes. Projetada para suportar até 200 pessoas de cada vez, a estrutura foi concebida para resistir a monções tropicais e ventos de alta altitude, tornando-a uma obra-prima de engenharia leve e de alta resistência. É um dos poucos lugares na Terra onde a geologia bruta e a ciência futurista se fundem de forma tão perfeita, proporcionando um portal para um mundo onde você se sente suspenso entre a Terra e os céus. Atravessar a Sky Bridge é mais do que um passeio panorâmico, é uma lição sobre o poder do design minimalista e elegante para conquistar uma paisagem que outrora foi considerada inalcançável.
Confederation Bridge. Nos corredores gelados do Atlântico Norte, a Ponte da Confederação permanece como uma sentinela solitária e desafiadora contra o poder esmagador do gelo. Com quase 8 milhas de extensão, liga a Ilha do Príncipe Eduardo ao continente de New Brunswick, atravessando o Estreito de Northumberland. O que torna esta ponte verdadeiramente extraordinária não é apenas o seu comprimento, mas a sua tecnologia de escudo de gelo. O estreito é famoso por camadas massivas de gelo à deriva que podem pesar milhares de toneladas e esmagar pilares de pontes tradicionais como cascas de ovos. Para resolver isso, engenheiros canadenses projetaram 65 enormes pilares de concreto armado com um formato cônico específico na linha d'água. Quando as camadas de gelo colidem com os pilares, o cone força o gelo para cima, fazendo com que ele se quebre sob o próprio peso e flua inofensivamente ao redor da estrutura. Esta foi a primeira vez que tal tecnologia foi usada nesta escala, tornando a Ponte da Confederação uma referência global para a engenharia em climas frios. Construída em apenas 4 anos sob condições brutais de inverno, a ponte consiste em enormes segmentos de concreto pré-moldado que foram transportados e posicionados por um catamarã especializado em cargas pesadas. As curvas suaves da ponte e sua ascensão a 190 pés no seu ponto mais alto permitem a passagem de grandes embarcações, enquanto proporcionam aos viajantes uma vista panorâmica das águas azuis geladas abaixo. Para os residentes da Ilha do Príncipe Eduardo, a ponte acabou com um século de isolamento, substituindo as balsas sazonais por uma ligação permanente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo no coração de uma nevasca. É uma obra-prima de resiliência, projetada para durar 100 anos em um dos ambientes marinhos mais implacáveis do planeta. Seven Mile Bridge. Imagine que você está ao volante, dirigindo direto para o coração do oceano com nada além de uma fina fita de concreto separando-o das profundezas azul turquesa de Florida Keys. Esta é a Seven Mile Bridge, um segmento deslumbrante da Overseas Highway que liga Key a Little Duck Cay. Com uma extensão total de 6,79 milhas, cerca de 11 quilômetros, a estrutura moderna que vemos hoje foi concluída em 1982 para substituir a antiga ponte ferroviária de 1912, construída por Henry Flagler. Projetar esta maravilha exigiu a fixação de mais de 200 enormes pilares de concreto nas profundezas do leito marinho do Atlântico, uma tarefa tornada incrivelmente difícil pelo clima imprevisível da região. A ponte foi projetada com um foco específico na resiliência, utilizando tecnologia de concreto protendido para suportar a força brutal de ventos com intensidade de furacão e a corrosão implacável da névoa salina. Enquanto você dirige, o horizonte parece derreter, deixando-o suspenso entre um vasto céu azul e um mar ainda mais vasto. Não é apenas uma estrada, é uma linha vital para as Keys, servindo como uma rota de evacuação primária e uma artéria econômica para a região. A escala colossal do projeto, combinada com a beleza tropical das águas circundantes, torna-a um dos trajetos mais fotografados e cinematográficos da América
Ela permanece como um testemunho da engenharia costeira, provando que mesmo em uma das regiões mais propensas a furacões na Terra, a engenhosidade humana pode construir um caminho que resiste ao teste do tempo e à fúria da natureza. Lake Pontchartrain Causeway. Qual é a sensação de dirigir em uma estrada onde, por 8 longas milhas, você não consegue ver terra em nenhuma direção? A Lake Pontchartrain Causeway, no sul da Louisiana, oferece exatamente isso, uma experiência alucinante que apaga a fronteira entre a rodovia e o horizonte. Com quase 24 milhas de extensão, esta ponte em estilo de cavalete é uma das estruturas contínuas sobre a água mais longas do mundo. O primeiro vão foi inaugurado em 1956, seguido por um segundo vão paralelo em 1969 para acomodar o crescente tráfego entre Mandeville e Metairie. Para suportar este comprimento imenso sobre as águas rasas, mas varridas pelo vento do lago, os engenheiros tiveram que cravar mais de 9.000 estacas de concreto profundamente no leito lamacento do lago. A construção foi um feito de precisão em linha de montagem, com seções de concreto pré-moldado sendo movidas para o lugar com eficiência robótica. Embora a ponte não ostente as alturas vertiginosas de uma ponte suspensa, seu impacto psicológico é inigualável. O ritmo repetitivo das juntas de concreto e a água interminável ao redor criam um ambiente surreal e hipnótico para os motoristas. Foi construída principalmente para impulsionar o crescimento suburbano e fornecer uma rota de evacuação confiável para a área de Nova Orleans, mas tornou-se inadvertidamente um ícone global da engenharia. Em dias de neblina, a ponte parece desaparecer em um vazio branco, deixando os viajantes com a estranha sensação de flutuar no ar. É um monumento à ideia de que a persistência pura e milhares de pilares idênticos podem conquistar um corpo de água tão vasto que imita a própria curvatura da Terra. Hangzhou Bay Bridge. Arquitetando-se através da foz do rio Qiantang como um S gigante e cintilante, a ponte da Baía de Hangzhou é tanto uma obra de arte quanto uma aula mestre em engenharia civil. Com 22 milhas de extensão sobre o mar da China Oriental, esta ponte foi inaugurada em 2008 para criar uma ligação direta entre Xangai e o porto de Ningbo, encurtando a viagem em mais de 120 milhas. O design não é apenas estético. A curva em S ajuda os motoristas a permanecerem alertas durante a longa distância e permite que a estrutura resista melhor aos poderosos macaréus, ondas de maré, pelos quais o rio Qiantang é famoso. Uma das características mais exclusivas desta ponte é a terra entre o mar e o céu, uma ilha de serviço de 10.000 metros quadrados localizada no ponto médio da ponte. Esta ilha artificial oferece um local de descanso para os viajantes, completo com uma torre de observação, hotéis e restaurantes, todos pairando no meio do oceano. Construir esta ilha e a própria ponte exigiu superar desafios extremos, incluindo bolsões de gás subterrâneos de alta pressão que ameaçavam explodir as fundações durante a perfuração. Os engenheiros usaram guindastes maciços para içar vigas caixão pré-fabricadas pesando milhares de toneladas, garantindo que a ponte pudesse suportar os frequentes tufões que assolam a costa chinesa. O resultado é um corredor transoceânico de tirar o fôlego que parece uma visão futurista de transporte.
À noite, a ponte é iluminada por milhares de luzes LED que mudam de cor, transformando esta artéria econômica crítica em um fio de néon brilhante que une dois dos centros econômicos mais importantes da China através do mar agitado. Mackinac Bridge. Situada no estreito onde as águas massivas do Lago Michigan e do Lago Huron colidem, a ponte Mackinac é uma aula mestre na física da flexibilidade, conhecida carinhosamente como Mighty Mac. Esta ponte suspensa de 5 milhas de comprimento é famosa por um segredo que a maioria dos viajantes nunca percebe. Ela foi projetada para se mover. Devido às velocidades extremas do vento que açoitam os grandes lagos, muitas vezes excedendo 100 milhas por hora, os engenheiros construíram a ponte com a capacidade de balançar até 35 pés, 10 metros para leste ou oeste, para absorver a energia das rajadas. Este convés oscilante evita que o aço se quebre sob pressão, uma filosofia de design que permitiu que ela resistisse a algumas das tempestades mais brutais da história da América do Norte. O vão de suspensão central atinge 3.800 pés, sustentado por torres que sobem 552 pés acima da água. Cada cabo principal é um feixe espesso contendo mais de 12.000 fios de aço individuais, tecidos juntos para fornecer a força necessária para transportar milhões de veículos anualmente. Uma das características mais únicas e angustiantes para os motoristas são as faixas internas, que consistem em uma grade de aço aberta. Ao dirigir sobre ela, você pode olhar diretamente para baixo através da estrada para o lago agitado centenas de metros abaixo, e os pneus produzem um som agudo de canto enquanto aderem ao metal. Para aqueles que estão apavorados demais para fazer a travessia sozinhos, a autoridade da ponte oferece até um programa de assistência ao motorista, onde funcionários assumem o volante por você. É uma estrutura que equilibra o poder bruto com um movimento elegante, unindo as duas penínsulas de Michigan através de uma das fronteiras de água doce mais dramáticas do mundo. Humber Bridge. Estendendo-se pelo amplo e lamacento estuário do rio Humber, no norte da Inglaterra, a Humber Bridge é um titã da engenharia britânica que já ostentou a coroa de ponte suspensa de vão único mais longa do mundo. Quando foi inaugurada em 1981, o seu vão principal de 4.626 pés era um recorde global, título que manteve por impressionantes 17 anos. A ponte foi construída para resolver um problema secular:
As marés traiçoeiras e os bancos de areia movediços do Humber tornavam as travessias de balsa perigosas e lentas, isolando as comunidades de East Yorkshire e North Lincolnshire. A escala do projeto era tão vasta que as duas enormes torres de concreto, que se elevam a 510 pés acima da água, foram construídas 4 polegadas mais afastadas no topo do que na base para levar em conta a curvatura da terra. Este nível de precisão era necessário para garantir que os cabos de suspensão pudessem distribuir adequadamente a tensão da estrada. A construção levou quase 9 anos, enquanto os engenheiros lutavam contra o ar salino corrosivo do Mar do Norte e a geologia complexa do leito do rio. Hoje, a silhueta elegante e arrebatadora da ponte é um marco da região, visível por quilômetros na paisagem plana da Inglaterra. Reduziu drasticamente o tempo de viagem e estimulou o comércio regional, transformando o que antes era uma jornada perigosa em uma viagem rotineira de 4 minutos. Mesmo com pontes mais novas e longas tendo sido construídas em outros lugares, a Humber Bridge continua sendo um símbolo da ambição britânica e um lembrete de uma era em que o Reino Unido levou ao limite absoluto o que uma ponte suspensa poderia ser. Oason Bridge. Numa das reviravoltas estruturais mais inteligentes da história da engenharia civil, a ponte Øresund, entre a Dinamarca e a Suécia, realiza um ato de desaparecimento que deixa os viajantes de primeira viagem sem palavras. Conectando as cidades de Copenhague e Malmö, esta ponte estaiada de 5 milhas de comprimento carrega uma rodovia de 4 pistas e uma ferrovia de via dupla através do ventoso Mar Báltico. No entanto, ao chegar ao ponto médio do estreito, a ponte não termina simplesmente, ela desce para uma enorme ilha artificial chamada Peberholm e depois mergulha diretamente no túnel Drogden, de quase 3 milhas de extensão. Este design exclusivo de ponte para túnel foi escolhido para evitar interferir nas rotas de voo do aeroporto de Copenhague nas proximidades e para garantir que grandes navios pudessem passar pelo estreito sem serem bloqueados por uma ponte baixa. A construção foi um feito de cooperação internacional e extrema precisão, exigindo a dragagem de milhões de metros cúbicos de leito marinho para criar a ilha. A própria ponte repousa sobre pilones maciços que sobem 669 pés, projetados para suportar a pressão esmagadora do gelo marinho à deriva durante os rigorosos invernos escandinavos. Ao criar uma ligação permanente onde antes havia apenas uma balsa lenta, a ponte Øresund fundiu efetivamente duas nações num único e próspero corredor econômico. Transformou a vida de milhares de passageiros que agora viajam entre países em menos de 15 minutos. É uma obra-prima da diplomacia e da ciência, provando que a geografia não é mais uma barreira quando duas nações decidem construir um caminho para um futuro compartilhado. Royal Gorge Bridge. Situada a uma altura vertiginosa acima do rio Arkansas, no Colorado, a Royal Gorge Bridge é uma relíquia da ousada ambição dos anos 1920 que ainda hoje inspira vertigem. Inaugurada em 1929, deteve o título de ponte mais alta do mundo por 75 anos
e continua a ser um dos destinos turísticos mais icônicos do oeste americano. Ao contrário das estradas de concreto liso das pontes modernas, o convés da Royal Gorge é revestido com mais de 1000 tábuas de madeira grossas que rangem e batem conforme veículos e pedestres passam sobre elas, adicionando uma camada de tensão psicológica à queda de 956 pés sob os seus pés. A ponte foi construída como um empreendimento privado para atrair visitantes para o cânion acidentado e foi uma tarefa monumental para a época, exigindo mais de 1000 toneladas de cabos de aço para serem ancorados diretamente nos penhascos de granito sólido. Apesar da sua idade, a estrutura é um prodígio de resiliência, tendo sobrevivido a incêndios florestais devastadores e a quase um século de clima extremo de montanha. Enquanto você está no centro do vão, o vento assobia através das vigas de aço e o rio Arkansas lá embaixo parece um minúsculo fio prateado serpenteando pela rocha escura do desfiladeiro. É uma ponte construída para o espetáculo, um lugar onde a grandiosidade da paisagem americana encontra a garra do artesanato do início do século XX. Por quase um século, serviu como um rito de passagem para aqueles que procuram testar os seus nervos contra a escala pura da região selvagem do Colorado, provando que a visão e a escala podem transformar um obstáculo geográfico remoto num marco mundialmente famoso. Beipanjiang Bridge. Pairando através das nuvens na fronteira das províncias de Guizhou e Yunnan, a ponte Beipanjiang é uma conquista estratosférica que atualmente detém o título de ponte mais alta de todo o mundo. Suspensa a uma altura alucinante de 1.854 pés acima do rio Beipan, o equivalente a um arranha-céu de 200 andares, esta ponte faz com que as montanhas circundantes pareçam meras colinas. Concluída em 2016, esta ponte estaiada de treliça de aço foi construída para ligar duas das regiões mais acidentadas e isoladas da China, transformando uma perigosa caminhada de 4 horas pela montanha num trajeto suave de menos de 1 hora. Os desafios de engenharia foram imensos. A região é uma vasta paisagem kárstica, repleta de cavernas de calcário instáveis e fendas verticais profundas, tornando quase impossível encontrar um local sólido para as fundações massivas da ponte. Os engenheiros tiveram de utilizar mapeamento avançado por satélite e perfuração profunda para ancorar os pilones nos penhascos íngremes. Em muitos dias, o convés da ponte fica completamente envolto por um mar de nuvens brancas ondulantes, dando aos motoristas a sensação surreal de voar pelo céu em vez de dirigir numa estrada. Para as aldeias locais de minorias situadas nos campos em socalcos lá embaixo, a ponte é um símbolo de progresso e uma ligação vital com o mundo exterior. Ergue-se como um triunfo científico sobre alguns dos terrenos mais extremos da Terra. Um portal de tirar o fôlego que prova que nenhum cânion é profundo demais para a ambição humana atravessar. Nos mirantes próximos à ponte, você percebe que esta não é apenas uma peça de infraestrutura. É um monumento de alta altitude ao futuro do transporte. Dos cabos disparados por foguetes do rio Sidu aos pisos de vidro de Zhangjiajie, testemunhamos como a humanidade transforma o impossível em realidade. Estas 21 pontes são mais do que meros pontos de trânsito.
são monumentos à nossa recusa em sermos limitados pelo mundo natural. Cada estrutura conta uma história de coragem, precisão e desejo de conectar. Qual destas maravilhas da engenharia você teria coragem de atravessar? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta jornada pelas maiores extensões do mundo, dê um joinha neste vídeo e compartilhe-o com outro entusiasta de viagens. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais mergulhos profundos nas maravilhas mais incríveis do planeta. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.